Em Daniel capítulo 8, no terceiro ano do reinado de Baltazar, Daniel tem uma visão na fortaleza de Susa, que se encontra no confronto entre duas potências mundiais, o carneiro de 2 chifres e o bode robusto. O bode, representado pelo grande chifre, quebra o carneiro, mas logo é substituído por 4 chifres. De um desses reinos surge o pequeno chifre, que cresce enormemente, abole o holocausto perpétuo e destrói o santuário. A visão aponta para um período de 2.300 noites e manhãs, até o restabelecimento do santuário. O anjo Gabriel explica que a visão simboliza os últimos tempos da cólera e o destino do príncipe dos príncipes. Vamos à leitura. Daniel capítulo 8. No terceiro ano do reinado de Baltazar, eu, Daniel, tive uma visão, continuação daquela que eu tinha tido anteriormente. Nessa visão eu me achava na fortaleza de Susa, na província de Elam, e eu me vi sempre em visão às margens do Ulai. Erguendo os olhos, eis que vi um carneiro, o qual se achava em frente ao rio. Tinha 2 chifres, 2 longos chifres, um dos quais era mais alto do que o outro. Esse chifre mais alto apareceu por último. Vi o carneiro dar chifradas em direção do oeste, do norte e do sul. Nenhum animal resistia diante dele, e ninguém conseguia escapar de seu poder. Fazia o que queria e crescia. Enquanto observava com atenção, eis que um bode robusto veio do ocidente e percorreu a terra inteira, sem tocar o solo. Tinha entre os 2 olhos um chifre muito saliente. Foi até o carneiro de 2 chifres, que eu tinha visto em frente ao rio, e avançou contra ele em um excesso de fúria. Eu o vi aproximar-se do carneiro e atirando-se com fúria sobre ele, espancá-lo e quebrar-lhe os 2 chifres, sem que o carneiro tivesse força para sustentar o assalto. O bode jogou por terra o carneiro e o colocou aos pés, sem que alguém interviesse para subtraí-lo ao ataque de seu adversário. Então o bode tornou-se muito grande, mas assim que se tornou poderoso, seu grande chifre quebrou-se e foi substituído por 4 chifres que cresciam em direção dos 4 ventos do céu. De um deles saiu um pequeno chifre, que se desenvolveu consideravelmente para o sul, para o oriente e para a joia dos países. Cresceu até alcançar os astros do céu, do qual fez cair por terra diversas estrelas e as calcou aos pés. Cresceu até o chefe desse exército de astros, cujo holocausto perpétuo aboliu e cujo santuário destruiu. Por causa da infidelidade, além do holocausto perpétuo, foi-lhe entregue um exército. A verdade foi jogada por terra. O pequeno chifre teve êxito na sua empreitada. Ouvi um santo que falava, a quem outro santo respondeu: quanto tempo durará o anunciado pela visão a respeito do holocausto perpétuo, da infidelidade destruidora e do abandono do santuário e do exército calcado aos pés? Respondeu: 2.300 noites e manhãs. Depois disso o santuário será restabelecido. Ora, enquanto eu contemplava essa visão e procurava o significado, vi de pé diante de mim um ser em forma humana, e ouvi uma voz humana vinda do meio do Ulai. Gabriel gritava: explica-lhe a visão. Dirigiu-se então em direção ao lugar onde eu me achava. À sua aproximação, fiquei apavorado e caí com a face em terra. Filho do homem, disse-me ele, compreende bem que essa visão simboliza o tempo final. Enquanto falava comigo, desmaiei com o rosto em terra, mas ele tocou-me e fez ficar de pé. Eis, disse, vou revelar-te o que acontecerá nos últimos tempos da cólera, porque isso diz respeito ao tempo final. O carneiro de 2 chifres que vistes simboliza os reis da Média e da Pérsia. O bode valente é o rei de Javã. O grande chifre que ele tem entre os olhos é o primeiro rei. Sua ruptura e o nascimento de 4 chifres em seu lugar significam 4 reinos saindo dessa nação, mas sem ter o mesmo poder. No fim do reinado deles, quando estiver cheia a medida dos infiéis, um rei surgirá cheio de crueldade e fingimento. Seu poder aumentará, nunca porém por si mesmo. Fará monstruosas devastações, terá êxito nas suas empresas, exterminará os poderosos e o povo dos santos. Graças à sua habilidade, fará triunfar sua perfídia. Seu coração se inchará de orgulho, mandará matar muita gente que não espera por isso. Se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será aniquilado sem a intervenção de mão humana. A visão que te foi apresentada sobre as noites e as manhãs
é perfeitamente verídica, mas tu guarda essa visão em segredo, pois ela se refere a dias longínquos. Então eu, Daniel, desfaleci. Estive doente durante muitos dias. Depois disso, recomecei a trabalhar nos serviços do rei. Fiquei atônito com a visão que tive, completamente incompreensível para mim. No capítulo 2 de 2 Pedro, ele vai alertar a igreja sobre a inevitável ascensão de falsos doutores que disfarçadamente introduzirão seitas perniciosas e renegarão o Senhor que os resgatou. O apóstolo assegura que a condenação desses mestres está certa e é iminente, provando a certeza do juízo através de 3 exemplos históricos: os anjos que pecaram, o mundo antigo no dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra. Ele contrasta o juízo com o livramento de Ló, afirmando que o Senhor sabe livrar das provações os homens piedosos e reservar os ímpios para serem castigados. O capítulo detalha a imoralidade e a arrogância dos falsos mestres, que prometem liberdade, mas são escravos da corrupção. A conclusão é um alerta solene. A reincidência na corrupção após o conhecimento de Cristo é um estado pior do que o primeiro. 2 Pedro, capítulo 2. Assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Eles, renegando assim o Senhor que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Muitos os seguirão nas suas desordens, e serão desse modo a causa de o caminho da verdade ser caluniado. Movidos por cobiça, eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação os ameaça, e a sua ruína não dorme. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para o julgamento, se não poupou o mundo antigo e só preservou 8 pessoas, dentre as quais Noé, esse pregador da justiça, quando desencadeou o dilúvio sobre o mundo de ímpios, se condenou à destruição e reduziu a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, para servir de exemplo para os ímpios do porvir, se enfim livrou o justo Jó, revoltado com a vida dissoluta daquela gente perversa. Esse justo que habitava no meio deles sentia cada dia atormentada sua alma virtuosa, pelo que via e ouvia dos seus procedimentos infames. É porque o Senhor sabe livrar das provações os homens piedosos e reservar os ímpios para serem castigados no dia do juízo, principalmente aqueles que correm com desejos impuros atrás dos prazeres da carne e desprezam a autoridade. Audaciosos, arrogantes, não temem falar injuriosamente das glórias. Embora os anjos superiores em força e poder não pronunciem contra elas, aos olhos do Senhor, o julgamento jurioso. Mas estes, quais brutos destinados pela lei natural, para a presa e para a perdição, injuriam o que ignoram, e assim da mesma forma perecerão. Esse será o salário de sua iniquidade. Encontram as suas delícias em se entregarem em pleno dia às suas libertinagens. Homens pervertidos e imundos sentem prazer em enganar, enquanto se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Seduzem pelos seus atrativos as almas inconstantes. Têm o coração acostumado à cobiça. São filhos da maldição. Deixaram o caminho reto para se extraviarem no caminho de Balaão, filho de Bossó, que amou o salário da iniquidade, mas foi repreendido pela sua desobediência. Um animal mudo, falando com voz humana, refreou a loucura do profeta. Estes são fontes sem água e nuvens agitadas por turbilhões, destinados à profundeza das trevas. Com palavras tão vãs quanto enganadoras, atrai pelas paixões carnais e pela devassidão aqueles que mal acabam de escapar dos homens que vivem no erro. Promete-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é feito escravo daquele que o venceu. Com efeito, se aqueles que renunciaram às corrupções do mundo pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nelas se deixam de novo enredar e vencer, seu último estado torna-se pior do que o primeiro. Melhor fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que depois de tê-lo conhecido tornarem atrás,
abandonando a lei santa que lhe foi ensinada. Aconteceu-lhe o que diz com razão o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. O resumo do Salmo 125 evoca a memória do dia em que o Senhor reconduziu os cativos de Sião. A alegria foi tão intensa que parecia um sonho. A magnitude do evento fez com que até os pagãos reconhecessem: o Senhor fez por eles grandes coisas. Esta memória de um milagre passado inspira o povo a orar pela restauração futura, pedindo que a sorte de Israel mude com a força de torrentes nos desertos do sul. A conclusão é uma declaração de fé no princípio da colheita. Os que semeiam entre lágrimas recolherão com alegria. O choro no ato de levar a semente a aspergir será substituído pela alegria na volta, quando trouxerem os seus feixes. Salmo 125. Quando o Senhor reconduzia os cativos de Sião, estávamos como sonhando. Em nossa boca só havia expressões de alegria, e em nossos lábios cantos de triunfo. Entre os pagãos se dizia: o Senhor fez por eles grandes coisas. Sim, o Senhor fez por nós grandes coisas. Ficamos exultantes de alegria. Mudai, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes nos desertos do sul. Os que semeiam entre lágrimas recolherão com alegria. Na ida caminham chorando os que levam a semente a aspergir. Na volta virão com alegria, quando trouxerem os seus feixes. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 40, o autor começa afirmando que a grande inquietação e o pesado jugo foram impostos a todos os filhos de Adão, desde o nascimento até a sepultura. Essa aflição é universal, abrangendo desde o rei no trono até o mendigo na cinza. A inquietação é tão profunda que perturba até o sono da noite, onde o homem não encontra repouso, mas sim as visões de seu espírito. O salmista reconhece que esta é a condição de toda criatura, mas adverte que para os pecadores é 7 vezes mais. Ele conclui afirmando que os grandes males foram criados para os maus e que, em última análise, tudo que é terreno retorna à terra, seguindo o ciclo natural. Eclesiástico capítulo 40, dos versículos 1 ao 11. Uma grande inquietação foi imposta a todos os homens, e um pesado jugo acabrunha os filhos de Adão, desde o dia em que saem do seio materno até o dia em que são sepultados no seio da mãe comum. Seus pensamentos, os temores de seu coração, a apreensão dos que esperam e o dia em que tudo acaba, desde o que se senta no trono magnífico até o que se deita sobre a terra e a cinza, desde o que veste púrpura e ostenta coroa até aquele que só se cobre de pano. Furor, ciúme, inquietação, agitação, temor da morte, cólera persistente e querelas. E na hora de repousar no leito, o sono da noite perturba-lhe as ideias. Ele repousa um pouco, tão pouco que é como se não repousasse. E no mesmo sono, como uma sentinela durante o dia, é perturbado pelas visões de seu espírito, como o homem que foge do combate. No momento em que se julga em lugar seguro, ele se levanta e admira-se do seu vão temor. Assim acontece a toda criatura, desde os homens até os animais, mas para os pecadores é 7 vezes mais. Além do mais, a morte, o sangue, as querelas, a espada, as opressões, a fome, a ruína e os flagelos foram todos criados para os maus, e foi por causa deles que veio o dilúvio. Tudo que vem da terra voltará à terra, como todas as águas regressam ao mar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.